Olá, eu sou a Raquel, sou psicóloga. Este é o canal Viver Como Fazer e hoje nós vamos falar sobre 6 vídeos para quem curte psicologia. Hoje eu vou fazer uma segunda parte do vídeo que eu fiz dando 6 dicas de filmes, para quem curte psicologia, e hoje eu vou dar a dica de mais 6 filmes. Bem, minha primeira dica de filme é o Laranja Mecânica, que é um filme de 1971, é uma ficção científica, e ela conta a história de um jovem, o Alex, que é feito aí pelo Malcolm McDowell, né? É um jovem que é desajustado e ele faz parte de uma gangue, né? E ele tem vários comportamentos agressivos, comportamentos impróprios, então ele bate, estupra, né? E acaba até por matar algumas pessoas aí nesses ataques que ele faz junto com os seus amigos. Ele acaba sendo preso, né, em um determinado momento aí e é condenado. Mas ele fica sabendo, né, dentro da prisão, que eles estão fazendo experimentos, né, testes experimentais para que aquelas pessoas desajustadas sejam inseridas novamente na sociedade, não fiquem lá presos, né, ocupando espaço e tirando os gastos, né, gerando gastos aí pro governo, enfim. E aí ele decide então se candidatar, né, a esse experimento para que ele possa sair da cadeia, né? Então ele não tinha de fato a intenção de mudar, né? Já não há aí um arrependimento sincero, né? E sim uma estratégia, uma manobra para que ele consiga sair daquele lugar. Esse experimento ele vai abordar aí o behaviorismo radical. Então ele vai trabalhar com estímulos negativos, desencorajando aqueles comportamentos. Então toda vez que ele está assistindo ali uma cena, uma questão de violência, né, gera-se um estímulo negativo, porque eles deram alguns medicamentos para ele que geram enjoo, né, e associa então aqueles comportamentos de violência e de violência sexual, violência física, geram um mal-estar nele devido àquele remédio, né? Então é realmente um reforço negativo que vai desencorajando aquele comportamento, né? A princípio parece que ele realmente muda e parece que ele realmente pega uma aversão, né, à violência, a sexo e a comportamentos aí impróprios, né? Então acredita-se que ele está curado, né? Mas na verdade o filme faz uma crítica, né, muito grande a esse tipo de abordagem, porque a questão latente, a questão interna, né, não foi tratada, simplesmente foi mascarado, o comportamento foi mascarado, mas aquele desejo latente, né, que gera aquele comportamento ainda está lá. Então uma hora ele vai vir à superfície novamente, né? Ele vai, é como uma panela de pressão, ele foi contido ali dentro, mas aquilo ali está sendo, né, tá fervendo, tá fervendo, tá fervendo, até que uma hora explode e vai vir novamente à tona, né? E pode vir à tona dessa mesma forma, ou pode vir à tona com outros tipos de comportamento. E é o que acontece de fato no filme, né? Passa-se um tempo e ele lida ali com algumas situações que lembram ele, que levam ele a situações passadas, né? E aquilo ali fica insustentável, porque o que originou aqueles comportamentos, né, que é uma série de questões na família, um desajuste, uma criação aí errada, questões aí de traumas que ele teve na infância, enfim, uma série de questões que causam esse desajuste, né, comportamental nele.
vem à tona novamente, né? E ele novamente parte para aquelas ações e o experimento é dado como encerrado e é dado como ruim, né? Então é muito interessante, é um filme bem intenso, é um filme bem forte, tem cenas bem fortes, tem cenas bem gritantes, né, de violência, né? Mas é bastante interessante, é um filme que mexe bastante com as questões comportamentais, né? Porque nós não somos só o ambiente que nós estamos, né? Nós somos toda a nossa bagagem psíquica, emocional, inconsciente que a gente traz para o ambiente, né? Então é bem interessante, porque trabalha exatamente uma crítica a essa questão, né? De você só achar que o comportamento, que o ambiente vai te fazer ser, né, ir para esse lado ou para o outro. Não, tem toda uma questão psicológica, tem toda uma questão que te carrega aí do seu inconsciente, né? Todo um desejo latente por trás, né? Toda uma vivência, toda uma questão aí de traumas que vão te fazer realmente ter aqueles comportamentos. Né? Então é um filme que vale muito a pena, muito interessante, e essa é a minha primeira dica para vocês. Bom, minha segunda dica de filme para vocês é sobre Meninos e Lobos, de 2003. É um drama que conta a história de 3 amigos, né? Então um deles é o Jimmy, que é feito pelo Sean Penn, o outro é o Sean, que é feito pelo Kevin Bacon, e outro é o David, feito pelo Tim Robbins. Bem, o filme vai contar um pouquinho da história desses 3 amigos, né? Então, quando eles eram pequenos, e aí acontece uma situação onde um deles é sequestrado, e nesse sequestro ele sofre abuso sexual, né? Então, o David, ele tem esse trauma, né? E esses outros 2 amigos, eles não conseguem ajudá-los ali naquele momento. E eles se sentem, de certa forma, um pouco culpados também com isso que aconteceu com o amigo, né? Passa-se o tempo, eles crescem, se afastam, né? Então eles não conseguem manter essa ligação, essa amizade também é quebrada, né? Com esse momento. E ali muitas coisas acontecem. O filme relata e traz uma sensação de que como se os outros 2 meninos também tivessem entrado naquele carro. Porque, de certa forma, aquele episódio liga eles e muda a vida deles de uma forma bem significativa. E parece que psiquicamente eles ficaram ali naquele momento, né? Eles estacionaram ali naquele momento. E tudo mudou dali em diante, né? Então o David, que é o menino que sofreu o abuso, obviamente ele mostra, né, isso mais forte. Ele ficou quebrado psiquicamente. Isso destrói ele, destrói a vida dele. Ele até relata que ele não é o David, né, que o David morreu ali naquele cativeiro, né, onde ele depois consegue se livrar, né, ele fica ali 2 semanas, ele consegue se livrar, mas parece que, de certa forma, ele nunca saiu de lá, né, que quem saiu de lá foi uma outra pessoa. E trabalha bastante essa questão, né, de você não lidar com os seus problemas psíquicos, né? Então, no filme não fala se houve um tratamento, se ele realmente se tratou, se ele realmente buscou ajuda. Ao que parece que todo mundo levou ali a sua vida normal e ele ficou ali quebrado e ninguém conseguiu dar esse suporte, né? E ele também não conseguiu pedir ajuda. E os outros 2 amigos se sentem, de certa forma, culpados, né? O Jimmy leva uma vida onde está tentando se redimir, né? Teve uma vida ali de crimes e ele está tentando ali levar uma vida honesta, né? Mas aí acontece uma situação também com ele, onde esses 3 amigos se unem novamente. E essa situação revive toda essa angústia e todo esse momento que eles passaram, né? E
ressurge aí situações, né, demônios internos que estavam adormecidos, que estavam no inconsciente, que estavam esquecidos, vem à tona essas situações, né, e como eles resolvem tudo isso, sempre de uma forma ali, impulsiva, sempre não recorrendo à ajuda, a falar os sentimentos, a expor os sentimentos, a trazer aquela situação toda à tona, né? O filme ele é bem angustiante nesse sentido, porque ele traz essa falta de comunicação, essa falha na comunicação, essa falta de não conseguir expressar realmente o que está passando, né? De não pedir realmente ajuda, né? E como traz um desfecho também aí bem crítico e bem tenso, né? Então, o filme ele vai trabalhar várias coisas. Ele vai trabalhar traumas psicológicos, ele vai trabalhar a questão do abuso sexual, como isso interfere, como isso quebra a pessoa internamente, como cada um vai lidar com aquela situação, né? A fuga dos problemas, a fuga da realidade, né? Você tentar viver ali numa vida paralela, uma vida de mentiras, né? Onde você tenta ali abafar o problema para não ter que lidar com ele, mas uma hora ele vai ressurgir e você vai ter que encarar ele de frente, né? E como poderia ser diferente se tivesse ali havido um tratamento, uma ajuda realmente, né? Um acompanhamento realmente psíquico, como poderia ter sido um desfecho diferente, né? Mas são 3 amigos que têm que lidar com situações reais, toda a sua miséria, né? Os seus demônios internos, suas mazelas, e como cada um lida com isso de uma forma diferente, né? Então é isso, é um filme também bastante tenso, mas bem intenso, que te joga aí bem na realidade. É um filme bem interessante para que vocês assistam. E essa é a minha segunda dica. Bem, e minha terceira dica de filme para vocês é O Amigo Oculto, de 2005. É um filme que é considerado terror, né, um drama para terror. Ele conta a história de um pai e sua filha, né? O pai, David Calloway, feito pelo Robert De Niro, e a filha Emily, que é feita pela Dakota Fanning, né? Então, o David é um psicólogo que perdeu sua mulher, né? Supostamente que teria cometido suicídio, e ele decide levar a filha, que está sofrendo ali de luto, né? Tem um trauma, um estresse pós-traumático muito grande, para o interior, né? Mesmo a contragosto da psicóloga da menina, ele decide levá-la para tentar, né, uma vida no campo, uma coisa mais tranquila, onde ele conseguisse acompanhá-la mais, né? E ela vivenciar esse luto, né? Os dois, na verdade, porque também está em luto. E eles conseguirem aí ter esse desfecho melhor. O David ele começa a fazer anotações sobre o comportamento da filha, né? E ele começa a observar que ela começa a ter alguns comportamentos estranhos, né? Principalmente quando ela está brincando com um amigo imaginário que ela cria, né? E para ele, ela criou esse amigo imaginário como um suporte emocional mesmo, o que é comum, né, para algumas crianças. Realmente há essa questão do amigo imaginário. Mas ele começa a observar que sempre que ela está com esse amigo imaginário, que ela dá o nome de Charlie, ela tem comportamentos estranhos, né? Então ela é agressiva, ela fica tensa, né? E esse Charlie faz coisas, começa a fazer coisas inapropriadas, né? Então há um gato que morre na banheira, frases escritas, e sempre o David ele tem sonhos recorrentes, ele acorda sempre às 2 da manhã e algo aconteceu, e sempre nesse período. E o filme ele vai trazendo algumas pistas de que algo está errado, né? E a verdade é que o pai ele sofre
tem uma mente perturbada, né? E ele sofre de uma personalidade dissociativa, né? De um transtorno de personalidade dissociativa. Então, na verdade, e aqui eu vou ter que falar para vocês, o Charlie, que seria um amigo imaginário da filha dele, na verdade, é o próprio David, né? Que tem aí o seu alter ego. E aí nesse período, né, sempre nesses períodos em que há essa lacuna, em que ele não se lembra o que ele tinha feito, é porque ele não está como David, ele está como Charlie, né? E aí o filme trabalha, né, de uma forma, alguns momentos até um pouco confusa, há cenas confusas, mas é interessante porque trabalha essa questão da tortura psicológica, né, de uma mente doentia, que acaba adoecendo a filha também, usando a filha ali como bode expiatório, né, por uma questão que ele teve com a mulher, né, e aí há uma dúvida se a mulher realmente cometeu suicídio, né, ela estava o traindo e ele descobriu, e ele não suportou lidar com aquela realidade, e aí houve essa criação aí desse alter ego, que sempre agia em momentos que ele não era capaz de lidar, né? Então o filme ele vai afundando e vai mostrando para você todo esse trabalho e toda essa situação que se desenvolve aí numa mente doentia, uma mente extremamente doente, né? Então o filme ele é interessante, ele tem sim algumas coisas, umas questões confusas, né? Algumas questões ali para dramaticidade, então intensificando aí a questão até do terror e tal, mas é interessante para se analisar como que se trabalha e como que essa doença pode ir se desencadeando, né? Situações traumáticas onde não foi trabalhado, onde não foi resolvido, onde não foi conseguido lidar, né? E aí se cria esse alter ego para psiquicamente tentar dar conta de tudo isso, né? Então é um filme interessante para se ver essas questões e que trabalha bastante essa questão do transtorno dissociativo de personalidade, tá? Então essa é a minha terceira dica para vocês. A quarta dica de filme para vocês é o número 23, que é um mistério, né? Ele conta a história de um casal, Walter Sparrow, que é feito pelo Jim Carrey, e a Agatha Sparrow, que é feita pela Virginia Madsen. Bom, mais um filme do Jim Carrey, né? Na primeira lista eu também falei, e é engraçado porque são dois filmes que ele não está atuando como comediante, né? Ele está atuando aí como um personagem dramático, né? E esse número 23, ele vai contar a história desse casal. A esposa acha esse livro e dá para ele de presente, né? E ele começa a ler esse livro onde tudo é relacionado ao número 23, né? Onde tudo soma de datas, de aniversário, de nomes, situações que aconteceram, tudo remete ao número 23. E o livro conta aí uma história de um detetive, né? Então, situações que acontecem com ele, onde vai afundando o personagem aí numa paranoia. Então, ele toma contato com o seu lado sombra, com questões traumáticas do passado que tinham sido esquecidas, porém não superadas, né? E por isso volta à tona. Então, ele, cada vez que ele lê esse livro, ele vai entrando mais nessa paranoia do número e vai se afundando mais naquilo e vai temendo, né? Como o personagem tem muito a ver com a vida dele, ele vai temendo que ele tome as mesmas atitudes que o personagem tomou, né? Que inclusive de cometer aí um homicídio, né? E ao passar do tempo, ele vai tendo contato com pessoas, vai desvendando aí, né, esse mistério, que é esse livro, quando ele descobre no final que ele tinha uma doença e que ele tinha sido internado por essa doença, né, uma paranoia persecutória, né, uma obsessão
uma compulsão, né, obsessiva, e que de fato aquele livro fala, né, relata a vida dele, porque foi escrito por ele mesmo, né? Então ele vai descobrindo tudo isso e ele toma contato novamente com aquela doença que para ele que ele tinha esquecido, né? Que o inconsciente dele fez com que ele se esquecesse e ele não se lembrava desse período da vida dele que tinha sido traumático, que tinha sido desse, né, período de internação, e toda essa doença e essas situações que ele viveu, onde ele relata nesse livro, né, uma angústia ali e tentando ali expressar tudo que ele sentia, ele mesmo escreve esse livro, né, e coincidência ou não, esse livro retorna para as mãos dele e é onde ele toma contato com esse lado dele, né, com esse lado sombra que estava esquecido, que estava adormecido ali no inconsciente dele, e toma contato com todas as suas questões, com a sua doença e com as questões que estavam mal resolvidas, né. O interessante desse filme é realmente essa questão da paranoia e como ela trabalha na pessoa e como ela pode afundar a pessoa realmente, né, numa obsessão desenfreada, né. Mas é interessante também porque no final ele tem ali uma virada de jogo, né? Ele decide tomar uma atitude diferente, né? E ele tem ali a sua redenção, né? O personagem tem sua redenção e consegue, tomando ali uma atitude diferente do que ele tinha tomado da primeira vez, ele consegue realmente mudar a vida dele, tomar um outro rumo, né? Então tem ali um final positivo, mas é bem interessante. Jim Carrey, mais uma vez, está muito bem nesse papel, trabalha esse papel muito intensamente e você realmente entra naquela paranoia, entra naquele discurso dele ali repetitivo e naquele comportamento ali de compulsão, né? E acredita realmente naquilo que está sendo dito e até duvida, né? Você mesmo ali vai, peraí, deixa eu analisar se realmente não é verdade, né? Então, é um filme bem interessante, é um filme que tem muitas coincidências e eles trabalham exatamente com isso, né? Para que se torne realmente, para que o espectador fique na dúvida, né? É uma paranoia, é verdade, né? Faz sentido. Então, realmente trabalha esse jogo psicológico, né? E vale a pena assistir por essa questão de como ele entra, né, realmente no personagem e realmente entra nessa questão aí dessa doença. E essa é a minha quarta dica para vocês. Bem, minha quinta dica de filme para vocês é O Reine Sobre Mim, de 2007. É um drama que conta a história do Charlie, que é feito pelo Adam Sandler, e seu amigo Alan, que é feito pelo Don Cheadle. É interessante que o Adam Sandler, também um comediante, nesse filme faz um papel dramático, né? Que rendeu aí até prêmios para ele. É um filme muito bem quisto aí pela crítica, né? Então esse filme Reine Sobre Mim, ele vai contar a história do Charlie, que perdeu a sua esposa e as filhas, né? Perdeu sua família na tragédia do 11 de setembro. Né? E aí, desde então, ele vive no mundo isolado, ele se isola totalmente, ele se afasta de todo mundo, ele sofre um estresse pós-traumático, né? E com isso ele acaba se afundando numa depressão, né? Visto que ele não trabalhou e superou o luto, então ele vive aquele luto constantemente. E ele usa a música como fuga da realidade, né? Então ele vive sempre com a música ali, com fones de ouvido, para que ele não ouça ninguém, né? Para que ele não ouça a voz delas, que ele sempre traz ali na memória. Então, para tentar fugir um pouco disso, ele usa a música. E ele se recusa a falar com qualquer pessoa, com a família da sua esposa, exatamente porque isso é muito doloroso para ele, né? Até que ele encontra o Alan, que é esse amigo dele, e aí esse amigo toma contato com tudo isso, e por algum motivo ele aceita conversar com esse amigo,
que também está passando por problemas, e aí eles começam ali juntos a tentar superar, né, e a tentar se apoiar mutuamente, e aí ele começa na terapia, mas não adere à terapia, ele não fala, ele não externa aquilo que ele está sentindo, né, e não há evolução. E é muito interessante porque o filme, ele a partir desse contato, né, que por algum motivo ele permitiu para esse amigo, ele começa novamente a se reconectar com a realidade. Ele começa novamente a sair, né, daquele mundo que ele criou e ter o contato com a vida real. E aos poucos ele vai aderindo à terapia, ele vai falando, ele vai externando. Mas é muito interessante porque mostra um momento em que ele começa realmente o processo de cura dele, que é quando ele externa o sentimento, quando ele fala o que está acontecendo. Então a importância do falar, né, do trazer à tona, do se comunicar. E o importante também é a questão do aderir ao tratamento, né, aderir à terapia, buscar ajuda, né, não ficar ali na sua dor e no seu sofrimento e trabalhando aquilo, porque aquilo só vai te afundar cada vez mais, né? Então é interessante porque o filme mostra essa virada, quando ele realmente externa o que ele está sentindo, quando realmente ele adere à terapia e ele aceita que as pessoas se aproximem dele e ele se conecta novamente com o mundo real, ele começa esse processo de cura, né, de cura desse luto, de cura dessa perda que para ele causou aí esse estresse, né, pós-traumático e essa depressão também. Então o filme é muito rico, é muito interessante, vale muito a pena ver, as atuações são muito boas e esse processo da importância de realmente falar, trazer à tona sentimentos, situações, e a importância realmente de aderir ao tratamento e sim buscar ajuda. E a quinta dica para vocês é uma animação que é o Divertidamente de 2015, que mostra a história da garota Riley. A Riley é uma pré-adolescente para adolescência, né? E ela vive ali uma vida até que feliz, tudo, até que acontece uma situação de mudança, né, onde que ela tem que se mudar de cidade, deixar os amigos, tudo, e aquilo ali lhe causa um certo desconforto, né, e aflora as questões de não pertencimento e de perda ali da personalidade, né, que ocorre na adolescência. E é interessante porque o filme ele trabalha com as emoções e ele mostra essas emoções, como funciona e como trabalha a psique dela internamente. Vai mostrar a alegria, a raiva, o medo, a tristeza e o nojo, né? Então ele vai mostrar a alegria como um personagem aí sempre animado, sempre otimista, achando que a vida é só felicidade e que ela é o mais importante de todos os, né, de todos os personagens, de todas as emoções, ela é a mais importante, ela que comanda tudo, e a Riley tem que estar sempre feliz, né? E as lembranças que ela tem feliz são as melhores. Tem a tristeza, que é muito pé no chão, que é muito realista, que ela acha que tudo vai dar errado, né? É muito angustiada e a alegria tem muita raiva dela, né? Na verdade, não gosta da tristeza e acha que a tristeza não é necessária. Tem a raiva, que sempre reage, né, de imediato, né, no impulso ali contra as injustiças, então ele é bem justiceiro, ele é bem voraz, né? Tem o medo, né, que realmente evite que ela se machuque, evite que ela entre em situações de perigo, zela pela vida dela, né? Então protege aí, super protege, né? Tenta super proteger ela dos riscos que podem ocorrer. E tem a nojinho, que é um sentimento que evita que ela entre em questões vexatórias, né? Que evita que ela entre em situações aí de desconforto. Então esses 5 sentimentos, essas 5 emoções, né, regem e cuidam, né, do funcionamento do psicológico dela, das memórias dela,
né, eles precisam fazer para que sempre ela esteja tranquila. Conforme acontecem essas situações que ela reage mal à mudança de casa, ela começa a se sentir sempre triste e com raiva. Então ela sempre tem ali uma visão triste, ela se afasta dos pais, ela não recorre mais a eles, ela não conhece ninguém na escola, então ela não tem amizades, então ela sempre se sente triste, sempre se sente fora de lugar, parece que não faz parte de nada, sempre se sente angustiada. Então o filme ele vai trazer como são feitas as criações de memórias, né? Então através de sonhos, através de vivências que ela tem, né? Ela vai ali construindo ilhas, né? Que é para ela questões de segurança psíquica mesmo, e ela vai construindo essas memórias, né? E sempre que uma memória não é mais importante, ela é abandonada, ela é esquecida, né? Ela é jogada no inconsciente para que outras memórias tomem seus lugares, né? Então é bem interessante porque mostra essa dinâmica de como as memórias são guardadas, e são relembradas, e são revividas, né? E aquelas que não são importantes ou que não fazem mais sentido são esquecidas e dando lugar aí a novas memórias. É interessante porque mostra a questão da adolescência, né? Da pré-adolescência para a adolescência, onde há essas confusões, né? Ela se perde, ela se sente angustiada, ela se sente deslocada. E o que mostra que o que é formado na infância, na primeira infância dela, né, como essas ligações, essas conexões que ela tem com os pais, são muito fortes, são que sustentam ela para que ela passe por esse período de conturbado, de perturbações, e que ela consiga achar o caminho de volta. Então é muito interessante porque mostra isso, que é importante a gente estruturar muito bem, né? Na primeira infância, criar essa ligação, criar valores, realmente ter essa conexão com os filhos, para que quando eles passem por esse período, né, de perturbação e de distanciamento, que geralmente ocorre na adolescência, eles consigam voltar depois, porque aquela base é sólida, foi bem estruturada, né? Então eles conseguem achar o caminho de volta, que o filme relata isso, né? Que ela acha novamente os pais e ela fala para os pais o que ela está sentindo, e ela resgata esse carinho, esse acolhimento que os pais sempre deram para ela, e com isso ela consegue se estruturar novamente. Então é bem interessante essa parte do alicerce, né, dessa primeira base aí na primeira infância, que é muito importante. E é interessante porque a alegria, ela acha que a tristeza não é necessária. Então ela não consegue entender que a tristeza faz parte, né, que é com a dor, externando ali a dor, externando aqueles sentimentos, aquele mal-estar, aquela angústia, que é a superação, né? E só quando ela percebe isso, só quando ela realmente dá as mãos, né, para a tristeza e entende que através desses momentos tristes há superação, é que ela percebe o quanto cada um ali tem o seu papel realmente de importância, e como todos têm que trabalhar em conjunto para que realmente a vida fique estável, né? E haja esses momentos. Então, há momentos de alegria, momentos de tristeza, mas eles se complementam para que a gente aprenda e para que a gente cresça também. Então, o filme é muito interessante, né? Como é uma animação, é bem descontraído, é uma animação para todas as idades, é para assistir mais de uma vez, e é bem rico, né? Porque mostra realmente de uma forma divertida como o nosso desenvolvimento, como a nossa mente trabalha, né? Para que tudo esteja ali no lugar, e como é interessante que haja o equilíbrio para que tudo corra bem, né? Então essa é minha sexta dica de filme para vocês. E é isso, gente. Mais 6 filmes aí para que vocês assistam. E eu espero vocês no próximo tema, no próximo vídeo. Até lá!